É com muita alegria que nós iniciamos este Palavra de Vida e Esperança com esse tema Vidas Marcadas. Essa série que está falando sobre nós, sobre a nossa história, sobre a nossa vida marcada no nosso corpo. E hoje nós temos convidados aqui. Eu tenho uma vida marcada hoje para trazer para você. Hoje quem está aqui comigo é a Fabiana, que muitos já conhecem. Seja bem-vinda, Fabiana, no nosso Palavra de Vida e Esperança. Obrigada, é uma graça. E a Fabiana hoje vai trazer um testemunho para nós. Porque o nosso corpo, ele traz a nossa história. Ele traz as marcas da nossa história. E em especial, eu quero trazer hoje o nosso intestino. Como é o teu intestino, meu irmão, minha irmã? A Fabiana um dia chegou para mim dizendo que tinha descoberto algumas coisas no intestino. Você lembra disso? Lembro. E o desespero, Raquel, olha meu exame, olha o que pode ser isso, o que é isso? Exatamente. Na verdade, a gente estava dentro de um seminário, trabalhando, né? Seminário Roda dos Sentimentos. E dentro desse seminário, eu fui fazer uma consulta porque eu estava tossindo muito e não achava a causa, o motivo. E a médica pediu, então, para investigar se era refluxo. Então, eu fui fazer uma colonoscopia, uma endoscopia, mas eu tinha muito intestino preso também. Então, nessa consulta, na primeira consulta com a médica, antes de fazer os exames, ela fez uma anamnese e ela me fez algumas perguntas e ela disse, o câncer de intestino está ligado com câncer de mama e o que você está retendo? Ela me fez essa pergunta, o que você está retendo? E isso me despertou, eu estava dentro do seminário, né? Exatamente. Isso me despertou, esta pergunta dela, o que você está retendo? E eu voltei para casa com isso na cabeça. E aqui começou. Por quê? O que tem no meu intestino? Então, a Fabiana foi vendo ali aquelas pólipos até, algumas suspeitas, o que era, o que não era, o que pode ser, e essa tensão. E eu trouxe para a Fabiana exatamente o que eu quero trazer para você agora, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes, a gente, diante de um diagnóstico, a gente fica paralisado, e foi o que nós falamos na semana passada. E eu dizia para ela, Fabiana, em vez de você já ficar tensa pelo que pode ser, já começa a trabalhar hoje o que a gente já sabe que é. Por quê? O intestino, ele é um órgão responsável, nós temos a primeira parte do nosso intestino, é responsável por absorção e nutrição. É o nosso intestino que vai absorvendo todos os nutrientes, é ele que vai processando todos esses nutrientes ali, puxa tudo que ele pode ainda ali do final. E o que acontece? O intestino, ele acaba então sinalizando para nós emocionalmente tudo aquilo que eu estou passando e eu não estou conseguindo absorver. Eu não estou conseguindo digerir. Então, é muito comum, por exemplo, uma pessoa passar por uma situação de estresse e ter ou uma diarreia ou uma prisão de ventre. E por que isso? Porque a diarreia é como se a pessoa estivesse dizendo, como não? É o corpo está dizendo. O que eu quero fazer diante dessa situação? Eu não quero ver isso, eu quero liberar, então eu vou dar um jeito de fugir, não quero ver. Então eu vou liberando, é aquilo que eu não quero enfrentar. Em contrapartida, a prisão de ventre, ela já vai falando de muitas coisas que estão acontecendo dentro de mim e eu estou retendo, eu estou trancando, eu estou segurando. Então, eu tenho coisas para dizer que eu não estou dizendo. Eu tenho coisas que eu penso que eu não estou enfrentando, eu não estou falando. É diferente daquela pessoa que quer abstrair. É diferente. E esse era um dos sintomas, né?
até com você. Você trouxe uma fala comigo, né, do dia a dia, e eu fui extremamente reativa. E aí você me perguntou, por que você está reagindo assim? Eu falei, eu não sei te dizer. Exatamente. Porque eu não estava lidando com as coisas que eu estava sentindo, né? E graças a Deus eu já estava dentro de um seminário tratando exatamente as emoções. isso, né? Tratando exatamente isso e percebendo que isso vinha de situações que eu vivi onde eu me senti traída e que eu não confiava mais, então eu não trazia. Não trazia as coisas que eu pensava, não trazia as coisas que eu sentia, ficava guardando como se eu fosse dar conta sozinha. Então, retendo tudo isso, né? Não expunha. E esse foi a grande chave. A grande chave. E a médica traz essa frase, né? Quando a médica fala, o que você está retendo? E isso é muito sério, porque eu quero fazer um tratamento do meu intestino, mas se eu faço apenas um tratamento medicamentoso, não necessariamente eu vou conseguir resolver isso, porque o meu intestino está falando de mim. Então, eu vou ter a síndrome do intestino irritado, eu vou ter problemas de hemorroida, eu vou ter problemas de intestino preso, eu vou ter câncer de intestino, eu vou ter, enfim, tudo aquilo que eu não vou digerindo, o meu intestino ele vai falar por mim. Tudo aquilo que eu não estou enfrentando, o meu intestino vai falar por mim. Aquilo que eu não estou absorvendo e que eu estou segurando, trancando. Eu penso, mas não falo. Eu sinto, mas nem encaro o que eu sinto. Não tem jeito. Isso vai ficar preso dentro de você e vai para algum órgão. Quando a gente não resolve aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquele impacto vai ficar em algum órgão do nosso corpo. Aquilo que eu estou passando, se eu não tenho, às vezes, um suporte para enfrentar, o meu corpo ele vai dar um jeito de responder aquilo de alguma forma. E o nosso intestino, e por isso que eu escolho começar por ele, nosso intestino, ele é um dos órgãos, a gente diz, né, o segundo cérebro, né? Ele é muito importante. Nosso intestino é muito importante para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde física, para o funcionamento do nosso corpo. Então, é muito importante dar atenção ao que o teu intestino está falando. Porque o intestino fala. Exatamente, foi muito interessante. Providencialmente, eu estava dentro de um tratamento, dentro do seminário, e eu comecei a exercitar, a confrontar as coisas que eu estava pensando, que eu estava sentindo, a trazer, a partilhar, dentro do tempo de preparação para o exame, que eu iria fazer logo em seguida a endoscopia e a colonoscopia. Então, dentro desse tempo, me preparando, tempo de comecei a trabalhar isso e quando eu fiz o exame estava tudo muito limpinho, não tinha nada. Graças a Deus. Sendo que inicialmente ela dizia de uma suspeita séria, né, que me apavorou. E muito importante também como que a partir dali o meu intestino me sinaliza como que eu estou vivendo. Exatamente. Eu tenho ficado, né, atenta a isso, porque opa, o que está acontecendo? O que eu preciso falar que eu não estou falando? O que eu não resolvi, né? Porque às vezes, gente, isso é coisa que a gente vive na nossa história. Às vezes eu não venho de uma família que tem habilidade em falar, então eu não aprendi. Então, como eu não aprendi a falar, como eu não podia muitas vezes falar, a gente acaba aprendendo e ficando habituado a viver assim. Só que isso não é saudável. E isso começa a dar problema. Com a idade avançando, isso vai dando problema. É aquele monte de coisa que a gente está retendo ali. Então, é muito importante, e o testemunho da Fabiana, ele é excelente para nos mostrar. A gente quer muitas vezes que Deus nos cure, mas muitas vezes a gente não quer enfrentar o processo da cura. E é isso que a gente diz muitas vezes, precisa ser de dentro para fora. Eu preciso ter a capacidade de enfrentar assim, o que esse sintoma, essa enfermidade está querendo dizer para mim.
O que eu preciso resolver e enfrentar diante desse sintoma? Eu nunca entendia, Fabiana, desculpa aqui a nossa clareza, a nossa sinceridade, eu nunca entendia quando as pessoas falavam, essa pessoa está enfesada. Eu não entendia essa expressão, enfesada. E depois de um tempo, há pouco tempo atrás, que um médico foi falar comigo, você sabe o que é enfesado? Uma pessoa cheia de fezes. E ele me dizia, você sabe que isso tem toda a razão? O que significa uma pessoa enfesada? Uma pessoa estressada, irritada, reativa. E o que isso tem a ver com fezes, vamos dizer assim? Tudo a ver. Por quê? Porque eu estou retendo, eu estou segurando ali. Aquela pessoa vai ficando com tudo isso preso, tudo isso preso, tudo isso preso. É óbvio que a pessoa vai ficando mais irritada. É óbvio que a pessoa vai ficar mais reativa, mais cheia de defesas, cheia de justificativas. Por quê? Porque tem coisas que eu não estou liberando, que eu não estou enfrentando. Então, realmente, eu estou retendo, eu estou trancando. E eu vou ficar enfesada. Eu achei tão espetacular, falei, gente, eu nunca tinha associado uma coisa à outra. O teu corpo, ele vai falar de você. Quais são os sintomas? Quais são os sinais que teu corpo está te dando? Hoje, eu trouxe a vida marcada da Fabiana, a sua vida marcada no seu corpo e um belíssimo testemunho. Deus salvou, curou, mas porque primeiramente ela teve a coragem de levar Deus naquilo que estava difícil para ela enfrentar, difícil para enfrentar, mas Deus nos dá forças para enfrentar todos os nossos processos internos e o nosso corpo, a nossa saúde física acaba sendo restituída. Por quê? Porque aquilo que pesava não precisa pesar mais. Escreve aqui para mim no chat quais são os sintomas que você traz. Vamos conversar sobre eles? Quem sabe amanhã não é você aqui no Vidas Marcadas. Que Deus te abençoe. Até a semana que vem que nós vamos falar de outro órgão. Fica ligado. E com certeza isso vai ser de graça para a tua vida. Deus te abençoe.